Oi, queridos. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa oração do Credo parte por parte, certo? Até agora a gente já estudou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Agora a gente vai dar continuidade a esse estudo e finalizar a nossa oração hoje. Antes, vamos então rezar a oração do Espírito Santo, para que a gente possa absorver no nosso coração todo o conhecimento que a gente tem para passar hoje. Então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuando então a nossa oração, agora entra a parte. Padeceu sob Pôncio Pilatos. O que significa padecer? Padecer é a mesma coisa que sofrer. Então a gente fala que Jesus sofreu nas mãos de Pôncio Pilatos. E quem foi Pôncio Pilatos, não é mesmo? Pôncio Pilatos foi o governador daquele lugar. Ele era considerado o prefeito da região que Jesus estava. Então foi nas mãos dele que Jesus sofreu. E por quê, Jesus sofreu? Porque ele pregava ao contrário de que muitos líderes daquele lugar acreditavam. O que Jesus pregava para o povo era o amor, era o perdão, era aquilo que a nossa fé acredita. E muitas pessoas achavam que aquilo ia contra os ideais deles, que não batia, eles tinham medo daquilo que Jesus falava. Então o povo foi até esse governador e pediu a morte de Jesus. Pôncio Pilatos lavou as mãos e mandou açoitar Jesus, como a gente pode ver aqui em João 19, no comecinho do capítulo, capítulo 19, versículo 1, versículo 2, fala que Pilatos mandou açoitar Jesus e liberou ele para os soldados. Então, para que a gente fala de Pôncio Pilatos? A gente podia muito bem falar que Jesus sofreu, que Jesus foi açoitado, toda essa história sem citar o nome de ninguém. Mas a gente coloca exatamente falar que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos para colocar Jesus na história humana. Porque Jesus, ele existiu, na nossa história, ele existiu no nosso tempo. Então, quando a gente fala que ele padeceu de Pôncio Pilatos, é para falar que Jesus estava vivo na época de Pôncio Pilatos, que foi quando ele era governador daquela região, que Jesus habitou por ali. Então, assim, a gente tem um lugar para Jesus na nossa história. Quando a gente estuda a história dos reis, os reinados, os impérios, a gente sabe que cada um faz parte de uma história, de uma parte da nossa história. E falar que Jesus estava na época de Pôncio Pilatos coloca ele dentro dessa história. A gente consegue entender onde Jesus se encontra, para não ficar perdido, porque muitas vezes a gente pensa, 2000 anos atrás, Jesus, algum tempo atrás, na antiga história, a gente não tem muita noção de que Jesus existiu num tempo, numa história real. E Jesus existiu porque Jesus é homem. Jesus, ele é Deus, mas ele também é humano. Ele é 100% Deus e 100% homem. E ele existiu na nossa história. Então, a gente fala que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, certo? A próxima parte fala que ele foi crucificado. Então, Jesus, foi condenado à morte pelo seu povo, pelo aquele povo que ele pregava com tanto amor os ensinamentos de Deus, ele foi condenado à morte. Colocaram a cruz sobre ele e fizeram ele caminhar todo o caminho até o Calvário, até o monte chamava Gólgota, que significa caveira. Então, o monte ali da caveira, eles colocaram Jesus crucificado junto com outros 2 ladrões. Então, Jesus estava no meio de 2 ladrões. E ali, Pôncio Pilatos pregou um cartaz, vamos dizer assim, em cima da cruz, que dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porque ele dizia que o reinado dele não era daqui, mas as pessoas entendiam que ele era o rei dos judeus aqui, do povo judeu. E Jesus é o rei dos judeus, é o rei de todos nós, mas não é físico, e achavam que o reinado dele era aqui. Então, foram zombar de Jesus. Quando teceram a coroa de espinhos, colocaram o manto em Jesus, é tudo para zombar de Jesus. As pessoas riam de Jesus porque não entendiam. Então, quando Pilatos colocou essa placa,
Jesus Nazareno, rei dos judeus, era para simbolizar isso. E estava em 3 línguas, que era o povo que morava naquela região, para todo mundo poder entender. E Nazareno é porque Jesus veio de Nazaré, né? Jesus é da cidade de Nazaré. Por isso que vocês podem ouvir falar, às vezes, na missa ou em algum lugar, a família de Nazaré, né? Que é a Sagrada Família. Jesus veio daquele lugar. Então, por isso que ele é Jesus Nazareno. Ele era Jesus de Nazaré, que era o rei dos judeus. E a gente pode ver essas passagens lá em João 19 também. Em João 19, 1, a gente vê Pilatos mandando açoitar Jesus, né? Tudo aquilo que aconteceu. E mais um pouquinho para frente, lá para 17 e 19, a gente consegue ver essa narração da crucificação de Jesus, de Pilatos escrevendo esse cartaz e colocando na cruz dele. Uma sequência de acontecimentos. E depois que ele foi crucificado, ele foi morto e sepultado. Então, se a gente continuar acompanhando nossa história, Jesus foi crucificado, depois Jesus foi morto. Mas a gente tem que ver uma passagem que diz, por exemplo, nenhum osso do seu corpo foi quebrado, porque Jesus estava cumprindo todas as profecias que aconteceram no Antigo Testamento para se concretizarem no Novo. Se a gente for lá em Lucas 23, 46, a gente consegue ler as últimas palavras de Jesus, que foram as seguintes: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, as últimas palavras de Jesus, antes diz assim, que ele deu um forte grito e disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois disso, ele expirou. Ou seja, ele deu seu último suspiro e ali ele morreu na cruz, sem que ninguém precisasse intervir em nada. Ele se entregou por vontade própria, né? Deus se deu por nós. Deus se entregou por nós. E ali ele morreu. Depois disso, baixaram ele da cruz e foram enterrá-lo, certo? Enrolaram ele em linho, né, em lençóis brancos, como era o costume da época, perfumaram o corpo de Jesus, embalsamaram como faziam e foram levar para um túmulo que tinha ali perto. Era um túmulo dentro de uma rocha. Então, imaginei uma caverna, e dentro dessa caverna tem um buraco, e ali foi escavado um túmulo. Por isso que ele é fechado com uma outra pedra. E esse túmulo era novo. Ninguém ali havia utilizado. Estava num jardim inutilizado. Assim. Então, Jesus foi o primeiro a ser enterrado naquele túmulo. Certo? Porque as pessoas poderiam reutilizar os túmulos, vamos dizer assim, né? E colocando em várias pessoas. Mas aquele túmulo nunca foi usado. Ele era novo. Tem um comentário bem legal que diz assim, que Jesus foi enterrado nesse túmulo novo porque como ele nasceu de um útero que nunca tinha sido utilizado também, de Nossa Senhora. Então, como assim? Maria, virgem pura, como a gente viu, né? Jesus foi o primeiro habitante ali, ele foi o primeiro ser a se formar no útero dela. E também, no final da sua vida, ele foi enterrado num túmulo virgem, quer dizer, um túmulo que ninguém utilizou antes, um túmulo vazio. Então, ele começou e terminou a sua vida no mesmo sentido ali. É interessante pensar por esse lado também. Mas então, ali, no túmulo novo, né, ele foi enterrado e sepultado e fecharam aquilo ali com uma pedra. Então, Jesus ficou ali morto. As pessoas ali em volta achavam que ele estava morto, né? Condenaram ele à morte e ele morreu. Mas quem acreditava em Jesus, quem acreditava nas palavras dele, quem estava com ele, sabia que aquilo não era verdade. A próxima passagem fala que Jesus desceu à mansão dos mortos. Vocês já ouviram falar da mansão dos mortos? Algumas vezes também chamada de infernos. E aqui, abrir um parênteses, né, antes da gente falar, a gente precisa diferenciar o que é inferno do que são os infernos. São duas palavras diferentes, bem parecidas, mas com costumes de usar diferente. Inferno é o que a gente conhece da condenação eterna. As pessoas vão para o céu, as pessoas vão para o inferno. Ali onde é o lugar mais afastado de Deus possível, onde a nossa alma não tem mais contato com Deus. A gente escolheu e ali a gente foi para o inferno, certo? Os infernos que a gente fala aqui, né? Infernos ou mansão dos mortos, era o lugar que as almas esperavam por Jesus, pelo Messias, antes de haver a morte de Jesus. Como assim? Existia um lugar, né, essa mansão dos mortos, em que todas as almas foram depois de morrer, antes de Jesus
se entregar por nós. Porque foi Jesus que abriu o céu para essas almas. Então, ali, ele foi, assim que ele morreu, ele desceu à mansão dos mortos. Porque ele morreu por todos. Ele morreu pelos justos e pelos injustos, pelos pecadores e pelos santos. Ele foi ali anunciar a boa nova nessa mansão dos mortos, onde estava todo mundo reunido, aguardando, né? As almas estavam aguardando o Messias abrir o céu. Então ali ele foi para conduzir essas almas para Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, a gente pode ler que Pedro fala que Jesus padeceu na morte da carne, mas foi vivificado pelo Espírito. Então, a carne de Jesus morreu e estava sepultada naquele túmulo, mas o Espírito de Jesus desceu à mansão dos mortos para resgatar essas almas, para levar essas almas para o céu. Então, Jesus foi, entregou seu corpo, né, e desceu a alma até lá. Então, eu vou ler a passagem para vocês que fala assim, ó. A alma de Jesus, separada do corpo, esteve no limbo para anunciar aos que antecederam a nova aliança a notícia de sua libertação. Essa é uma nota de rodapé da Bíblia que explica bastante para a gente o que aconteceu. Então, a alma de Jesus, que foi separada do corpo, desceu até a mansão dos mortos. Ou limbo, também a gente pode ver em alguns lugares, aqui ela chama de limbo, para anunciar a salvação, a libertação daquelas almas. E assim, Jesus abriu o céu. Jesus foi e abriu o céu para que a gente possa ir. Então agora a gente pode ir direto para o céu, né? Se nós formos santos aqui na Terra, nada nos impede de ir direto para o céu. Por isso que a gente precisa escolher bem o que a gente faz aqui, porque agora a gente tem Jesus no céu esperando por nós, certo? Depois, continuando nossa história, né, da nossa oração, fala: ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Então, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus venceu a morte. A morte não é mais o fim. Não existe impedimento para nada. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, que isso é a garantia da nossa fé. Jesus ter ressuscitado nos garante a nossa fé. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, certo? Não teria motivo para a nossa fé. Toda a nossa fé, toda a nossa igreja se baseia na ressurreição de Jesus. Porque a gente não poderia acreditar num Deus que morreu, certo? Simplesmente morreu. Porque nós sabemos que Jesus é Deus, né? Vamos colocar esse parênteses aqui de novo. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus na Santíssima Trindade. Então, nós temos um Deus dividido em três pessoas, porém um Deus só. Então, Jesus é Deus, né? Jesus não é um pedaço de Deus, não é uma parte de Deus. Jesus é Deus. Deus Pai é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Então, se Jesus tivesse morrido, Deus teria morrido. E Deus não pode morrer, certo? Senão ele não é Deus, senão ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Não faz sentido ele morrer. Por isso a gente acredita na ressurreição de Jesus. A gente acredita na crucificação, morte, descida dele para a mansão dos mortos, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele está vivo. Então a gente precisa acreditar que Jesus está vivo. Jesus subiu aos céus, a gente vai ver agora, e ele está vivo lá no céu. Então agora a gente aguarda a nossa vez da ressurreição. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a ressurreição dos mortos, né? Sobre a ressurreição da nossa carne, mas a gente está aguardando a nossa vez, porque nós sabemos que a morte não é o fim. Se vocês forem reparar nas missas da nossa paróquia, o padre, sempre que ele vai falar sobre algum falecimento, alguma pessoa que faleceu, ele faz uma oração, algumas orações, mas elas sempre falam da mesma coisa. Fala que a morte não é o fim, que a gente só passa para o outro lado, que nesse caso seria o céu. Então, a gente espera, né, ir direto para o céu, senão a gente tem o purgatório, a gente vai ver sobre isso também aqui, mas a gente tem a certeza absoluta agora que a morte não é o fim. Que se a gente morrer, não vai desaparecer. A gente não vai ficar à deriva, assim, do nada. A gente não vai ficar uma alma por aí. A gente também não vai nada. Porque muitas pessoas acreditam que assim que a gente morre, tudo apaga e acaba e não existe nada. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que a vida começa
a vida de verdade, a vida eterna, que Jesus abriu o céu para nós, como nós acabamos de ver. Jesus abriu o céu para que a gente possa ser salvo e ir atrás disso. Então, Jesus está vivo e está aguardando por nós no céu. Certo? Então, vamos escolher sempre o caminho de Jesus. Agora vamos continuar aqui. A próxima parte fala que ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus subiu aos céus, certo? E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele ressuscitou aqui na terra e depois voltou para os céus. Antes de ele voltar, ele ficou aqui na terra instruindo os discípulos dele, ou seja, ele ensinou o que os discípulos precisavam fazer aqui na terra. Ele soprou o Espírito Santo sobre eles e deixou eles aqui com a missão de fazer o trabalho. Então, esses discípulos que ficaram ali depois da ressurreição de Jesus são os que trouxeram essa tradição até hoje na nossa igreja. Então, nós somos frutos daqueles discípulos que permaneceram. Mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos permaneceram na fé. Então, depois que esses discípulos continuaram, a gente chegou até aqui, certo? Então, Jesus ficou ali instruindo os apóstolos por um tempo, ficou uns dias aqui na terra e depois subiu aos céus. Subiu aos céus de corpo e alma, que é o que está falando ali. Ele ressuscitou de corpo e alma. Não é só a alma de Jesus que subiu aos céus, mas o corpo também. Como vai acontecer com a gente depois, mas depois a Gabi vai explicar isso para vocês. Jesus subiu ao céu de corpo e alma, como Nossa Senhora também na ascensão dela. Também a gente vai falar daqui a pouco. Então, qual a diferença de assunção e ascensão? Só para a gente deixar isso bem claro. Ascensão é quando Jesus subiu aos céus por ele mesmo, certo? Jesus é Deus, então ele podia subir aos céus sozinho. Já a assunção é quando Jesus leva Nossa Senhora aos céus. Deus pega Nossa Senhora e leva aos céus de corpo e alma. Maria não tem poder para subir sozinha aos céus. Maria não é deusa, né? A gente estuda isso e a gente sempre repete isso. Maria não tem poder. Maria é nossa intercessora. Então, a assunção de Maria, ela foi levada aos céus. Diferente de Jesus, que subiu ao céu por conta própria, porque ele era Deus. Aliás, porque ele é Deus, certo? Então, a gente pode ver essa passagem que fala da toda a trajetória de Jesus para subir aos céus, né? Ele, com os discípulos, ele subindo e ele indo ao céu, lá em Atos, no primeiro capítulo. No versículo 9 ao versículo 11, narra esse pedacinho aqui que a gente está falando, que Jesus subiu aos céus e voltou para Deus. Certo? Então, ele voltou para Deus ali na união, porque, como a gente falou, só existe um Deus. Nós temos um único Deus. Então, Jesus, quando sobe aos céus, ele se une novamente. Aqui na Terra, ele também era um só Deus. Lá, ele é um só Deus. É um mistério um pouquinho confuso para a gente entender, né, de cara assim, mas a gente vai entendendo aos poucos, vai trabalhando sobre isso. Então, quando Jesus volta ao Deus, ele senta ao lado de Deus, certo? É um jeito de dizer. E percebam que aqui também fala Deus Pai Todo-Poderoso. De novo, lá no começo a gente comentou, para reforçar mais uma vez o poder de Deus. Deus é onipotente, né? Nós conversamos sobre isso no primeiro vídeo. Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Então, ele vai ali e se junta a Deus. Então, vamos colocar outro parênteses aqui para falar um pouquinho sobre isso. Deus onipotente, onisciente e onipresente. Certo? Onipotente, a gente comentou no primeiro vídeo, Deus tem todo o poder. Deus pode fazer o que ele quiser, certo? Deus não precisa de nada. Deus cria do nada. Só Deus pode criar do nada. A gente não consegue criar uma coisa do nada. A gente precisa de elementos para poder criar alguma coisa. Deus não precisa. Deus pode o que ele quiser, certo? A gente tem essa noção. Literalmente o que ele quiser. E o que impede Deus, por exemplo, de fazer uma pedra cair aqui em cima de todo mundo? Sei lá, um exemplo bobo. É porque ele é perfeito, né? Deus é a pura bondade, o puro amor, e ele sabe da ocorrência de todas as coisas. Então, Deus tem o poder para criar o que ele quiser, quando ele quiser, mas ele não tem o querer humano nosso, né? De desafiar, de querer alguma coisa por vontade própria. Ele é Deus, ele é o supremo bem. Então, a gente não entende, às vezes, o que acontece, mas ele está sempre ali, fazendo o melhor para todo mundo.
Porque ele é Deus. Então, Deus é onipotente. Deus é onisciente também. O que seria onisciente? Onipresente, onipotente, onisciente. Oni significa tudo. Todo. Por isso, onipotente, todo poder. Onisciente, toda ciência. E essa ciência significa saber. Então, Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Deus tem o conhecimento de tudo que existe, porque tudo que existe veio dele, certo? Tudo foi ele que criou, e de tudo que acontece. Então, Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente faz. Deus está o tempo inteiro conectado com a gente, certo? Nós temos Deus na nossa alma, nós temos Deus no mundo. Então, tudo que acontece no mundo é da ciência de Deus. Deus sabe do que está acontecendo. A gente não consegue esconder nada de Deus. Muitas vezes a gente tenta enganar a gente mesmo, mas a gente não consegue enganar Deus. É impossível, porque ele é onisciente. Ele tem toda a ciência das coisas. Então, não tentem enganar a Deus, porque vocês não estão enganando só vocês mesmos, né? Porque se a gente tenta enganar, é como se a gente duvidasse dessa onisciência de Deus. Ele fala assim, não, eu vou conseguir esconder isso aqui. Se eu colocar bem lá no fundo do meu coração, bem no fundo da minha cabeça, eu vou esconder de Deus. Mas não, né? Deus é onisciente. Deus te criou. Deus fez você desde o ventre da sua mãe, quando você estava ali dentro, sendo formado quando você era apenas uma célula. Assim que a sua mãe e o seu pai se uniram e você era apenas uma célula, Deus colocou a sua alma ali. Então Deus sabe de tudo. Antes de você pensar, antes de você ter coração, antes de você ter cérebro, quando você estava ali dentro sendo uma célula só, Deus já conhecia você, Deus já sabia de tudo, Deus criou você ali dentro. Então, Deus tem todo o conhecimento. E isso não é para assustar a gente, isso é bom. Isso é bom para a gente entender que a gente tem um Deus que fez a gente da sua imagem e semelhança e que quer o melhor para a gente. Então, é esse caminho que a gente tem que seguir, certo? Isso é muito bom. E por último, Deus onipresente, onipotente, onisciente. Então, Deus onipresente, todo presente, né? Ele está presente. Então, Deus está presente em todo lugar. Deus está em tudo. A gente só não pode confundir com uma coisa que chama, por exemplo, panteísmo. Vocês já ouviram esse termo? Panteísmo significa, pan significa tudo e teísmo significa Deus. Então, o panteísmo significa que Deus está em tudo. E essa vertente acredita que Deus literalmente está em tudo. Por exemplo, essa jaqueta é Deus, essa mesa é Deus, esse lugar aqui é Deus, tudo é Deus. E não é assim que a gente acredita. Deus é onipresente porque ele está em todos os lugares, certo? Deus está aqui comigo, Deus está aí com vocês, Deus está com os pais de vocês, Deus está com uma pessoa lá na Etiópia, lá na Noruega, em todos os lugares Deus está. Porque ele não é um ser feito de carne e osso, que nem a gente. Jesus voltou aos céus e está lá, à direita de Deus. Ele não está mais caminhando aqui sobre a terra fisicamente. Ele está espiritualmente em tudo. Então, Deus está comigo, Deus está com você. Deus está do outro lado do mundo, Deus está na Sibéria, Deus está na Antártica, Deus está na Alemanha, Deus está onde tiver filhos de Deus, certo? Então, onipresente, Deus está em todos os lugares. Você nunca vai conseguir se esconder de Deus, não importa o que você faça. Porque as paredes bloqueiam que a gente consiga ver outra pessoa, certo? Se tiver alguém atrás da minha parede, eu não vou conseguir ver. Mas Deus, ele não enxerga com os nossos olhos, né? Deus não tem um olho com uma retina que processa luz e vai para o cérebro. Não é assim que funciona. Apesar da gente não conseguir compreender muito bem o que Deus é. A gente só imagina até a gente poder encontrar com ele. Então, ele consegue tudo. Ele está onipresente em todos os lugares. É uma coisa um pouco difícil da gente conceber que ele não ocupa um espaço físico, assim, um corpo, um material que eu consiga pegar. Ele está literalmente em tudo, em todos os lugares. Isso também é bom. Significa que o tempo inteiro a gente tem Deus com a gente nunca está sozinho. Quando vocês se sentirem sozinhos em algum momento, lembre que Deus está com você. O tempo inteiro, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, Deus está sempre com você. Então a gente abriu esse parênteses aqui só para falar dessas três coisas importantes. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Certo? É bem interessante isso. Agora, mais uma partezinha aqui para finalizar nossa parte, que a Bia já vai entrar com o final da nossa oração. Agora fala assim: de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Então, quero dar uma passagemzinha para vocês antes de a gente falar desse último trecho. Em Atos dos Apóstolos 10,
42, ou seja, capítulo 10, versículo 42. Fala assim: Ele nos enviou para anunciar ao povo de Deus e constituir o juízo dos vivos e dos mortos. Então, ele quem? Ele, Deus, nos enviou Jesus para anunciar ao povo que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Então, Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele nos julga. A gente fala, ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, no meio da nossa oração. E quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando a gente morrer, vai acontecer nos fins dos tempos. Porque quando a gente morrer, a gente não tem mais essa noção do tempo espacial aqui, como a gente tem o costume, né, de contar no relógio, falta tantos minutos, tantas horas. O tempo é diferente. Então, assim que a gente morrer, a gente vai para o nosso julgamento final. E por isso que a gente precisa escolher Deus aqui, escolher a felicidade eterna aqui. Porque o julgamento de Deus não é um julgamento como um juiz da terra. Deus é justo. Deus é 100% justo, certo? Então, o que a gente escolher é o que a gente vai colher no futuro. E como assim escolher? A gente aqui na Terra tem o poder, né, na nossa vida, de escolher seguir o caminho de Deus ou não seguir o caminho de Deus. E isso vai definir o nosso futuro. E não quer dizer que Deus seja mau. Deus não é uma pessoa. Deus não é ruim. Deus não vai te condenar por bicho. Assim, ele não quis seguir o meu caminho, eu vou largar ele no inferno. Não, ele é Deus, ele nunca iria fazer isso. Mas se aqui na Terra, aqui onde a gente está vivendo, eu escolho ficar longe de Deus, eu escolho esconder Deus aqui na minha alma, tirar e me afastar e ir para outro caminho, por que que eu vou querer no céu estar com Deus? Se aqui na Terra eu não queria estar com Deus, por que que eu vou querer passar a eternidade com Deus, entende? Não faz sentido. Eu não posso querer passar a eternidade com uma coisa que eu não quis por um pouquinho de tempo. Porque aqui na Terra a gente vive muito rápido, né? Parece que a nossa vida é longa, mas se a gente for pensar, 50 anos, 100 anos, 150 anos, se a gente conseguir viver com a medicina avançando, o que é isso perto da eternidade, né? O que é isso perto do todo? Imagina que a eternidade é para sempre, né? Às vezes tem um pouco de dificuldade de conceber isso, porque aqui na Terra tudo estraga, tudo morre, a gente morre. Mas a eternidade com Deus é eterna, ela não tem fim, né? Isso quer dizer eternidade. Então a gente fica um pouco confuso em relação a isso. Então, quero que vocês pensem um pouquinho. Se eu não quero viver com Deus aqui na Terra, por que eu vou querer passar a eternidade com Deus no céu? Não faz sentido, certo? Então, Deus dá o livre-arbítrio para a gente decidir aqui se a gente quer ou não ficar com Ele. Se a gente decidir que não, a gente vai para um caminho onde não há Deus pela eternidade, onde a nossa alma vai ficar vazia pela eternidade, certo? Nossa alma aqui anseia por Deus, nossa alma quer a Deus. Mas se a gente não atender esse chamado, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Então, a gente decide se vai ou se fica. E por que a gente precisa decidir isso aqui na Terra? Porque assim que a gente morrer, a nossa alma e o nosso corpo vão se separar. Daí vai acontecer esse desligamento. E quem toma decisões é o nosso corpo, é o nosso cérebro. Nosso cérebro consegue processar sim ou não, isso ou aquilo. E a gente consegue fazer escolhas conscientes. Nosso livre-arbítrio está no nosso corpo. Assim que a nossa alma sai do nosso corpo, ela perde esse poder de tomar decisões. A alma não tem vontades, ela não tem necessidades, ela não tem decisão. Aqui é uma coisa física do nosso corpo. A nossa alma tem só um desejo por Deus, um desejo forte, eterno por Deus, que avisa o nosso corpo que é isso que a gente precisa. E por nosso corpo, entendo nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, todo o nosso corpo. Então, a nossa alma pede, a nossa alma grita por Deus, mas a gente não escuta muitas vezes. Então, a gente acaba indo para outro caminho. E assim que a gente deixar, né, esse corpo, deixar essa alma, a gente vai para onde nós escolhemos. Nós vamos ter o nosso momento cara a cara com Deus. Então imagine que você está ali numa mesa, cara a cara com Deus, e ali vai acontecer o julgamento de vocês, de todos nós, né? Isso é uma figura de linguagem que a gente imagina, né? Um julgamento com mesa. Nós não sabemos como vai ser na vida eterna. Mas nós sabemos que Jesus vai vir aqui e vai julgar a gente assim que a gente morrer. Então, se quisermos viver com Deus no futuro, a gente precisa querer viver com Deus no presente. Agora. A hora de escolher Deus é agora, certo? Então, agora a Babi vai dar uma continuidade com o que a gente está falando, para a gente conseguir terminar essa oração. Lembrando sempre que qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente e façam as atividades depois, assim que terminar a nossa aula. Fiquem com Deus.
Olá, e vamos continuar com nossos estudos sobre a última parte da oração do Crisma. Vamos ver aqui a parte do creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos começar com a primeira parte, creio no Espírito Santo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Para dar um contexto a vocês do versículo que vamos ler, sobre o Espírito Santo. Cristo estava reunido com os seus discípulos e estava dizendo que quem acolhe e observa seus mandamentos ama Ele. Então, é isso que ele estava conversando. Quem entende o que ele estava falando, as passagens que ele estava dizendo, usando das parábolas que ele falava, amava a Cristo. E Judas, não Iscariotes, perguntou: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Ele está perguntando como que a gente vai falar que nós estamos falando por ti e não estamos falando por qualquer outra pessoa. Como que a gente vai explicar ao povo que está indo nos ver sobre o seu evangelho e a gente vai conseguir lembrar de tudo do que o Senhor falou? Como que isso vai acontecer? Como a sua manifestação, como a sua palavra acontecerá na gente, nós, discípulos? E Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas o Pai que me enviou. E vos tenho dito essas coisas enquanto estou convosco. Aí chega o versículo que nós queremos falar aqui do Espírito Santo. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Aqui que ele está falando. Vocês vão lembrar tudo que eu falei, vou recordar tudo que eu falei e vai te ensinar aquele que será enviado em nome do meu Pai, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre vocês, meus discípulos, e ele recordará a vocês o que eu disse. E assim vocês evangelizarão os povos que virão. E é assim que nós cremos no Espírito Santo. É uma passagem de várias passagens que tem na Bíblia sobre o Espírito Santo. Basta procurar que vocês vão encontrar. Em Pentecoste, principalmente no Antigo Testamento, que falava com os profetas. Com os antigos profetas. Mas isso aqui é uma passagem para nós entendermos sobre o agir do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre aqueles que evangelizaram o povo ali naquela época de Cristo. Vamos então para a segunda parte, na Santa Igreja Católica. Nós cremos na Santa Igreja Católica. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 ao 47. Atos dos Apóstolos. Vocês verem que eu também estou abrindo a Bíblia com vocês. Capítulo 2, versículo 41 ao 47. Também dando um contexto antes de ler o versículo à parte. Este aqui, a gente está lendo sobre o anúncio de Pedro. Mas Pedro estava anunciando aonde? Anterior a este versículos que vamos ler, a gente fala sobre a passagem de Pentecostes. O que foi isso? Os discípulos, eles estavam reunidos e estavam temerosos, porque a partir daquele momento eles deveriam evangelizar o povo que estava ali, junto com eles. E eles estavam muito temerosos por quê? Porque tinha povos de muitas regiões, de muitos países, de muitas tribos, e cada um desses povos tinha uma língua. E eles não conseguiam se comunicar com esses povos, porque afinal eles não sabiam todas as línguas daqueles povos. E foi aí que o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um dos discípulos. Eu estou lendo aqui os versículos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha outra passagem sobre o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia expressar-se. Aí, seguindo aqui os versículos,
fala-se que os discípulos falaram todas as línguas que estavam ali, os povos se encontravam, e que eles, os povos, ficaram espantados e admirados. Pois como que aqueles discípulos que eram de uma origem diferente da minha, estavam falando a minha língua? E isso foi Pentecostes, né? Essa reunião, esse dom do Espírito que desceu sobre os discípulos, e eles conseguiram evangelizar aqueles povos que estavam reunidos. Depois disso, há o anúncio de Pedro, que é o que a gente quer falar aqui sobre a Santa Igreja Católica. Que Pedro, junto àquela multidão, se levantou e ali ele anunciou a boa nova. Por fim, que ele fez um anúncio, que é dos versículos 14 ao 36, do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ele fala: portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Logo após isso, o povo ficou assustado, preocupado, perguntando o que a gente faz então se nós crucificamos e condenamos a Cristo. Então Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, ainda Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aí começa o versículo que nós queremos falar aqui sobre a Santa Igreja Católica. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas. Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todo o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens, e partiram o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade do coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Aqui estamos falando da Igreja Católica, da Igreja primitiva, o início da Igreja de Cristo. Depois do chamado de Pedro, depois que ele teve esse anúncio, depois de Pentecostes, o povo se converteu. E assim, como teve esses versículos que eu acabei de ler aqui pra gente, teve a descrição de como eles se comportavam e como eles seguiam a palavra de Deus, com as suas tradições, que até hoje são seguidas por nós, cristãos católicos. Lembrando que, como eu disse na semana passada, e que foi até perguntado em atividade, né, que mandamos no formulário, São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. E não é coincidência de que ele fez esse anúncio, que falou sobre aceitar o batismo, sobre pedir perdão dos pecados, que essas pessoas foram convertidas e começaram a fazer parte da igreja. Vamos lá, nossa igreja chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica, o que significa católica? Significa universal. Universal é que engloba tudo, todo o universo, então não tem diferença. Então, engloba vários grupos de etnias, grupos éticos, sociais, entre vários outros. Porque nós cremos que todos são filhos de Deus. Como aqui aconteceu em Pentecostes, antes desse versículo que eu li para vocês, não tinham vários povos de várias origens, que tinham várias línguas, várias etnias, que estavam reunidos ali com os discípulos? A Igreja Católica é isso, é universal, é para todos e engloba todos. É romana. Por que ela é romana? Porque sua sede está em Roma. O Vaticano, onde está o Papa, que é o nosso maior representante da nossa religião, fica lá em Roma.
E por que apostólica? Porque a nossa igreja, ela procede dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Ela vem dos apóstolos. A partir deles, a nossa igreja começou a caminhar. Não a partir deles, assim, Cristo fundou, mas com a ação dos apóstolos, ela foi crescendo. Como a gente acabou de dizer, ela é aqui no anúncio de Pedro. Quando ele fez esse anúncio, as pessoas se converteram e começaram a praticar esses atos de comunidade que lemos. Tá certo? Se alguém tiver uma dúvida, por favor, mande mensagem. Bom, vamos continuar aqui. Na comunhão dos santos. Vamos para... Agora eu não sei qual que eu marquei. Eu acho que é... Não sei se é Apocalipse. Ah, não. Apocalipse 1. Ah, não. É carta de 1. De Apocalipse. Dificuldades aqui. Vamos, então, para... Ah, não. É Apocalipse. É muita coisa marcada, gente. Me perdoa. Ah, não é Apocalipse. É a primeira carta de João. É porque é Apocalipse de João e primeira carta de João. A gente confunde. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Aqui, dando contexto novamente, São João, está falando sobre a palavra da vida, explicando desde o princípio. E aqui ele fala da comunhão dos santos. Comunhão, ou seja, união dos santos. Santos é aquele... Você entende que santo é aquele que não tem algo de ruim, que chegou à perfeição. Guarda isso. E vamos ler aqui o versículo. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Deus é santo. Jesus Cristo é santo. Nós temos que ser santos para estar junto com Ele. Por isso que João aqui fala sobre a comunhão conosco, como temos que estar juntos. Nós cremos na comunhão, na junção dos santos que estão lá nos céus, junto com o Pai e Cristo, com o Pai, Deus Pai e Jesus Cristo. Se formos também em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, João também descreve os céus, dizendo o seguinte: depois disso, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Então aqui João acabou de descrever a comunhão dos santos, ou seja, a união daqueles que se salvaram e estão juntos com Deus Pai e Cristo nos céus. Então vamos para a próxima parte. Então já vemos porque cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Agora vamos para a remissão dos pecados. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Capítulo 20, versículo 23. Bom, vamos ler aqui. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. Então, Jesus Cristo soprou sobre os discípulos e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem retiverdes, lhes serão retidos. Então, quando a gente fala que a gente crê na remissão dos pecados, a gente crê, primeiro, antes de tudo, na misericórdia de Deus. Nós cremos que Deus é misericordioso, que Deus é amor e que Ele perdoa nossos pecados, que Ele perdoa nossas falhas para com Ele. Quando a gente peca, a gente está pecando contra a Deus, contra o seu amor. Então, nós temos que acreditar na misericórdia de Deus. E como que Deus, ele manifesta essa misericórdia a nós? Por meio
do sacramento da confissão. Porque que é o sacramento? O sacramento significa sinal. Sinal é aquilo que a gente consegue ver, certo? Então, Deus manifesta a sua misericórdia pelo sinal que é da confissão. E o que é confissão? É quando a gente chega para um padre com um gesto contrito, quando a gente realmente deseja, de todo o coração, pedir perdão pelo aquilo que nós fizemos de errado. E aqui estamos falando sobre exatamente quando Jesus fala que soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e falou: a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem os retiverem serão retidos. Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, dando a eles o poder de confessar as pessoas, pois não é todo mundo que pode confessar todo mundo. Somente os padres têm esse dom do Espírito Santo, porque acabamos de ler aqui que Jesus deu esse dom. Então a gente tem que rever isso sobre a confissão, que é um sacramento muito importante para que nós sejamos salvos. Por quê? Cristo fala o seguinte: a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Ou seja, eu pequei, vou até um padre, até o sacramento da confissão por meio de um padre, peço perdão a Deus por intermédio do padre e serei perdoado. Mas se eu me retiver o pecado, ou seja, se eu guardar o pecado, ele me será retido. Ou seja, ele será carregado comigo até o dia da minha morte, no julgamento da minha alma. E aquele pecado terá consequência, ou seja, a consequência é a minha condenação ao inferno. É isso que está dizendo sobre a quem retiverdes os pecados, lhes serão retidos. O pecado ficará em você, a alma estará pecaminosa, ou seja, a alma está com pecado, e a alma não conseguirá entrar no céu, porque, como a gente disse sobre a comunhão dos santos, quem está no céu é santo. E quem é santo não tem pecado. E se a minha alma está com pecado, na hora da minha morte, o meu julgamento será condenação. Então, por isso que eu gostaria de enfatizar aqui o sacramento da confissão, que é necessária, que precisa ser buscada, né? Tem um mandamento da igreja que fala uma vez ao ano, mas é no mínimo uma vez ao ano. Mas como a gente peca, e peca mesmo, nós temos sempre que procurar um padre para confessar. E não é só chegar lá e pedir perdão, falar, desculpa, eu pequei de novo. Quando a gente chega para confessar, depois a gente vai falar mais sobre isso nas aulas sobre os sacramentos. Mas só para dar uma força aqui nessa passagem. Quando eu peço perdão, eu tenho que estar verdadeiramente arrependida de que eu pequei e que farei de tudo. Prometerei a Deus que eu farei de tudo para não pecar novamente aquilo, que eu não cairá de novo naquele pecado. É isso que é uma confissão. E por isso que a gente crê na remissão dos pecados, porque o próprio Cristo diz que ele deu o dom aos discípulos de confissão, ou seja, de perdoar os pecados daqueles que foram lá e pediram perdão a Deus por intermédio dos discípulos, aqueles que receberam o dom. Então, se alguém por acaso chegar e falar, eu peço perdão diretamente a Deus, saiba, não precisa corrigir a pessoa, mas saiba que temos o Padre e o Padre tem um dom que, por intermédio do Padre, nós podemos pedir perdão a Deus. E dependendo do pecado, se o pecado for mortal, a remissão do pecado só será concedida pela confissão, ou seja, por meio de um padre, pelo sacramento da confissão. Se for um pecado venial, ou seja, um pecado que não é mortal, que não fere gravemente a nossa alma, esse pecado pode ser perdoado numa remissão dos pecados, numa oração de remissão dos pecados, como acontece na missa todos os domingos. Né? A gente tem uma oração de pedir perdão a Deus antes do glória. Mas essa remissão que a gente que a gente tem na missa, não é para pecado mortal. É apenas para os pecados veniais. Quando pecamos mortalmente, nós temos que confessar com o padre. Depois a gente explica exatamente o porquê disso, mas para vocês ficarem mais ligados, se tiverem pecado mortal, tem que confessar com o padre. Tá certo?
Como aqui o próprio Cristo disse, temos que pedir perdão, senão fica retido o pecado na nossa alma. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande mensagem. Seguinte, vamos lá. Na ressurreição da carne. Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 11. Na ressurreição da carne, vamos lá. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou do Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita entre nós. Nós, católicos, cremos na ressurreição da carne. A gente crê que a nossa carne um dia ressuscitará. E a gente não pode confundir com uma nomenclatura que às vezes tem em algumas orações, que é a ressurreição dos mortos. Existe quando a gente fala ressurreição dos mortos e ressurreição da carne. Quando a gente fala ressurreição dos mortos, pode ter uma interpretação errada. Uma interpretação em que a gente acha que a partir do momento que a gente morre, vamos ressuscitar imediatamente após a morte. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu estiver num velório, aí alguém fala assim, o irmão já está ressuscitado na vida eterna. É errado falar, teologicamente errado falar isso. Porque nós católicos só acreditamos que a ressurreição da carne virá no fim dos tempos, na volta de Cristo. Como o próprio Cristo disse em suas passagens, que na sua volta aqui neste mundo, ocorrerá a ressurreição da carne. Então, nós não cremos numa ressurreição imediata após a morte. Nós cremos na ressurreição da carne, no fim dos tempos, quando Jesus Cristo voltará. E por que isso? Vamos lá. 3 coisas que estamos aqui falando sobre a doutrina da igreja. O ser humano é composto de corpo e alma. Até aí tudo bem. Na morte, o corpo se separa da alma. A alma continua viva e o corpo se decompõe aqui na Terra. E essa separação do corpo e da alma se pendurará, ou seja, continuará até no dia em que Jesus Cristo vai voltar. Após a morte, a alma será julgada e ela ou será salvada, terá o céu, ou será condenada e vai para o inferno. Depois de tudo que a gente falou aqui, eu acho que vocês entendem mais ou menos como que isso acontece, né? E por que isso acontece. Nós cremos que esse mundo não é eterno e que haverá um fim dos tempos. A gente crê que a vida humana aqui na Terra um dia vai acabar e que vai haverá o fim dos tempos em que Jesus vai voltar e haverá um juízo final, no qual os corpos que estão aqui na Terra ressuscitarão para serem julgados. Então, além de ter o julgamento da alma após a morte, que nós morremos, assim, eu morro, haverá o julgamento da minha alma. No fim do tempo, meu corpo ressuscitará, que está aqui na Terra, e será julgado também. Se a alma foi condenada, o julgamento do corpo não vai alterar o julgamento da alma. Na verdade, o corpo só será também condenado. Se a alma foi salva, o corpo também for salvo, dependendo do julgamento que haverá dele, o corpo e a alma se salvarão, e eu estarei, aqui usando eu como exemplo, eu estarei junto a Deus nos céus de corpo e alma. Enquanto não haver esse juízo final, haverá somente almas nos céus, e os corpos estarão aqui na terra. Depois do juízo final, que haverá o julgamento dos corpos. Aí as pessoas que foram salvas, as almas que foram salvas, os corpos serão salvos, e juntos se reunirão, e juntos a pessoa que foi salva estará de corpo e alma no céu, junto com Jesus Cristo, que está de corpo e alma, e que nós também, católicos, acreditamos que Nossa Senhora, que foi assunta aos céus,
também está lá de corpo e alma. A Assunta, né, ela foi levada aos céus, daqui da terra aos céus de corpo e alma. Nos céus, só quem está corpo de alma é Cristo e Nossa Senhora. Todos os santos que nós falamos, como por exemplo Santa Teresinha, ela está de alma lá nos céus. Mas quando haverá um juízo final, seu corpo ressuscitará, será julgado e obviamente será salvo. E lá ela estará presente de corpo e alma junto a Deus. Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, mande mensagem. Bom, acreditamos também na vida eterna. Então vamos para Apocalipse, versículo 22, capítulo 5. Pausa dramática para ter certeza. Bom, na vida eterna, eu peguei aqui 2 passagens só para falar sobre a vida eterna, mas nós sempre estamos falando sobre a vida eterna, sempre estamos lendo passagens de Cristo falando sobre a vida eterna, que quem estará convosco, com ele, quem guardará seus mandamentos, quem pedir perdão dos pecados será a vida eterna. Mas é uma pequena passagem aqui que eu estou lendo do Apocalipse de João sobre a vida eterna. Apocalipse 22, versículo 5. Capítulo 22, versículo 5. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Aqui é uma descrição de São João sobre a vida eterna. Também vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que naquele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse, nós cremos na vida eterna. Nós cremos que Deus considerará aqueles que forem aqui nessa vida terrena em sua amizade, que guardará seus mandamentos, que terá bondade, que será bem-aventurado, que praticar a caridade, o amor, a fraternidade, todos os dons, todas as virtudes, receberá a vida eterna. É isso que nós cremos. Nós cremos isso e nós temos esperança que receberemos a vida eterna. Nós temos esperança, mas temos também que entender que nós precisamos agir para receber essa vida eterna. E por fim, finalizando, nós vamos estudar o Amém da oração. Então, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Para o Amém, nós vamos para o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 22, versículo 20, ou seja, o último versículo da Bíblia. E assim diz João: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. É isso que significa o amém. Amém significa assim seja. Seja que Deus quiser. Esse é o amém. E esse foi o nosso estudo sobre a oração do Creio. Vai ficar um vídeo longo, provavelmente, porque só o meu deu meia hora e o da Júlia provavelmente vai dar também mais ou menos esse período. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem mensagem. Eu sei que acredito que a matéria esteja ficando um pouco complexa, as palavras devem estar ficando um pouco embaranadas. Eu me embanano às vezes com as palavras, mas por favor, não deixem de perguntar. É necessário que vocês perguntem se tiverem alguma dúvida, para que se esclareça e essa dúvida não fique na cabeça de vocês, que não se duvidem da sua fé. Nós estamos aqui para aprender, e para aprender, nós temos que perguntar se nós não entendemos. Também haverá atividade da semana, por favor, façam, para que nós também possamos ver se vocês entenderam ou se nós não estamos conseguindo explicar direito as matérias que estamos expondo aqui, tá certo? Então, vamos fazer a nossa oração final. Vamos fazer uma Ave Maria para Nossa Senhora, em especial para Nossa Senhora de Fátima, que terá o seu dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por nossas orações,
que ela nos cubra com seu manto sagrado para nos proteger de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos também rezar pelo nosso santo anjo, esta criatura divina, essa criatura que Deus nos deu para nos proteger, para nos ajudar nesta vida terrena, para que Ele nos acompanhe, que nos dê bons conselhos e que nos ajude a nos salvar, para que tenhamos a vida eterna. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Estivermos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.